Olá, amigos! Estamos juntos novamente para mais um estudo da lição e hoje nós vamos falar sobre a punição de Caim. Porém, antes, vamos falar com Deus. Senhor, ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos ali, o pecado de Caim, o versículo 8, principalmente do capítulo 4 de Gênesis, quando Caim, ele então se levanta contra o seu irmão e mata ali de forma premeditada, de uma forma violenta, sangue frio. Mas os versos que vêm em seguida, do versículo 9 a 16, encontramos ali a punição de Caim. Interessante que no versículo 9 o Senhor começa fazendo uma pergunta: onde está o teu irmão? Essa pergunta nos relembra o versículo 9 do capítulo 3, quando Deus pergunta a Adão: onde estás? E é interessante que o contexto também é um contexto de uma pessoa que havia acabado de cometer um pecado. A pergunta de Deus é para despertar a consciência para o erro, para o pecado, para conduzir o pecador ao arrependimento. E é interessante que lá no versículo 9 do capítulo 3, Adão não nega, embora ele até tentasse transferir a culpa para outra pessoa, mas aqui no verso 9 do capítulo 4, Caim nega abertamente. Exatamente. E é interessante que logo após ele faz uma pergunta: sou eu por acaso tutor do meu irmão? Vemos aqui o nível de rebeldia, o nível de rebelião que estava no coração de Caim. Sabe, eu acredito particularmente, embora o texto não deixe isso explícito, que o corpo de Abel já devia estar oculto, enterrado há algum tempo. E certamente as pessoas ali estavam procurando por ele, mas Caim estava como se nada estivesse acontecendo, né? Caim estava como se ninguém soubesse. Sabe, aqui eu vejo como Caim não tinha mais a percepção da presença de Deus. É o que o pecado faz. O pecado no nosso coração vai realmente nos tirando a sensibilidade, a percepção espiritual da presença divina. E quando chegamos ali no versículo 10, Deus faz uma pergunta a Caim, mas nem espera a resposta: que fizeste? E Deus faz ali logo na sequência a declaração de que ele sabe de tudo. Deus, ele ali naquele momento mostra para Caim que ele estava a par de tudo que ele havia feito. Ele disse: olha, o sangue do teu irmão, o sangue do teu irmão está clamando, chegou até mim. Sabe, isso aqui é muito forte, não é verdade? Muito forte. No versículo 11, novamente a terra é amaldiçoada por conta do sangue de Abel que foi derramado. Novamente a relação do homem com a terra é afetada. Caim teria agora dificuldade, vemos ali a dificuldade que ele teria ao lavrar o solo, no versículo 12 vem falando, e percebemos uma ligação com o verso 19 do capítulo 3, onde Adão tem novamente ali a relação dele afetada com a terra por conta do seu pecado, e ali diz que Adão ele voltaria ao pó. E aqui nós vemos Abel, dentro desse contexto, voltou ao pó. O homem voltou ao pó por consequência do pecado. O pecado gera morte, Nós sabemos disso. No verso 12, Caim agora é condenado a ser um fugitivo, errante pela terra, a fugir da face do Senhor, Nós vamos vendo ali no versículo 14, Caim, então, dentro desse contexto, ele vê realmente a necessidade, a importância da presença do Senhor, porque ele agora está temeroso pela sua própria vida, está com medo de que alguém vingasse o sangue de Abel e ele então fosse morto. E sabe, dentro desse contexto todo ainda vemos a graça, a misericórdia do Senhor, sempre dando uma segunda chance, sempre tentando buscar o ser humano. Deus, ele então promete proteção. Deus, ele então, ali no versículo 15, Deus coloca um sinal sobre Caim. Não sabemos que sinal é esse,
mas é uma expressão da graça de Deus. Esse sinal tinha como objetivo proteger a vida de Caim. Deus, ele sempre está buscando o pecador, ainda que cometa pecados tão hediondos como esse que Caim cometeu. Deus está sempre dando uma oportunidade. Chamo sua atenção que o texto seguinte diz que Caim fugiu da presença do Senhor para a terra de Nod. E aqui eu vejo um distanciamento agora geográfico. A ideia que nos traz é que Caim ele sai da presença do Senhor geograficamente e vai para outro local, terra de Nod. O fato é que, Caim ele já tinha, infelizmente, uma vida de maldade. Ele já acariciava o pecado no coração, ele vivia em rebelião e agora ele sai da presença do Senhor para ir para uma outra terra como fugitivo e errante. E aqui vemos, logo no decorrer da história, Caim então dando origem a uma linhagem que seria realmente uma linhagem de uma descendência rebelde e apostatada do Deus Criador dos céus e da terra. Em contrapartida, nós vemos ali no final do capítulo Adão e Eva, né, dando origem a uma outra linhagem, um descendente, Sete, do qual começaria então a invocar ao Senhor. Nós temos ali o relato no versículo 23 deste mesmo capítulo, Lameque, descendente de Caim, que também comete o homicídio, mata um homem, um jovem, e ele começa agora a se vangloriar do que ele fez. Percebe como é que o mal começou a se acentuar no coração do ser humano? A natureza humana, como é que se tornou mais depravada? Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte: a graça de Deus é sempre oferecida ao ser humano. O ser humano ele tem a decisão de aceitar ou rejeitar, mas Deus sempre estende a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus te abençoe e que possamos realmente estar sempre atentos à graça do Senhor e à presença dele em nossa vida, reconhecendo a importância de sua presença em nossa vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.